Desculpe. Francisco deu ordens de servir a comida e que os servos ficassem bem à vontade. Francisco voltou à rede, levando consigo a criada, que tremendo postara-se ao seu lado, sabendo que tão logo ele saísse, ela teria contas para acertar com Benevenuto, que há vários dias lhe havia proposto coisas que somente conseguiria pela força. Antes pedira aos feitores que deixassem os servos à vontade. E esses, depois da comida, começaram a cantar e a sapatear em um avançado folclore que lhes era peculiar. Francisco começou a ver naquela brincadeira, parte da alegria que deveria ser dada aos homens sem teto, sem família e sem lar. A vida dos servos era comparável à dos animais. Poli era o nome da mocinha escrava, que de nome fazia mover a cama de pano, na qual ele descansava. Aproveitando a oportunidade, o moço de Assis entrou em diálogo com a aia, falando: Poli, por que vieste a mover a rede em que eu estava deitado, sem que fostes mandada ou que eu pedisse a tua presença? Ela abaixou a cabeça, procurando concatenar as ideias para responder, como sentir irresistível impulso de protegê-lo. Francisco deu tempo para que ele pudesse falar sem constrangimento, ajudada pela sinceridade que expressava no rosto. Ela levantou a cabeça, desinibiu-se pelo ambiente de liberdade que lhe dava e falou sorrindo: Senhor, ninguém mandou-me fazer o que fiz, foi ideia minha. Peço que não me maltrates. Avistei-o dormindo e senti que devia protegê-lo, nada podendo oferecer em teu favor, a não ser minha presença como escrava. Nisso senti grande alegria, como nunca tive na vida. Eu sabia estar correndo grande perigo de ser vista pelo capataz Benevenuto, homem bruto e sem coração. No entanto, compensava o prazer que minha alma desfrutava ao teu lado. A negra tinha um porte de nobreza, um perfil encantador, corpo esbelto, rosto limpo e dentes brilhantes. Famosa na região, sua presença fascinava a todos que a conheciam. Seu nome era incluído até nas cantigas daqueles homens rudes. Benevenuto já a perseguia há muito tempo, e ela temia sua presença pela sua natureza grotesca e brutalidade nos traços. Francisco prosseguiu a conversa, gostando da prosa da serva. Minha filha, parece que tens alguma instrução, não? Sim, senhor. Tenho pouca idade, todavia, minha mãe não descuidou de fazer-me cristã. E dentro desses preceitos que me conquistaram, sobremodo, abriu-se minha inteligência de maneira mágica e herdei a sabedoria da minha mãe, sem que eu mesma pudesse entender. E é por saber mais que as outras que estou muito maltratada. E os escravos e capatazes me perseguem de forma brutal. Mas o que fazer contra tanta gente? Perdi minha mãe e não conheci meu pai. Somente sei que era homem de grandes negócios. Da noite para o dia, a nossa casa foi invadida pelos templários negros. Minha mãezinha foi abatida e eu levada e vendida no mercado de escravos, em Spoleto. Como defender-me? De que adiantaria protestar? Se me permites, e não me leves a mal. O que o senhor faria se estivesse em meu lugar? Restou-me obedecer e chorar, nada mais. Estou feliz ao teu lado. E desde a hora em que entraste aqui, meu coração me disse que tu eras um homem de bem. Amanhã ou talvez mesmo essa noite,
Eu não sei o que acontecerá comigo, pois vi a ameaça nos olhos do feitor, quando quis tirar-me do teu lado, onde eu estava encontrando a esperança de viver. O meu sacrifício, caso queiram Deus e Jesus Cristo, já está compensado pelo muito que estou recebendo da tua parte. Podes dar as ordens que pretender ao meu respeito, que sofrerei em silêncio, e nunca julgarei que partiram do teu coração. O patrãozinho estava admirado e monologava. Como poderia criatura tão jovem, meiga, de falar tão doce e de alma tão nobre, estar envolvida no meio de homens daquela estirpe? Mas logo veio a sua mente fértil, o sonho que tivera horas antes, horas atrás, e conversava, e a conversa espiritual com a voz, sem precisar de mais raciocínio. Veio à sua mente a mão de luz que aparecera no eito dos servos, entendendo mais ainda o seu significado. Estava se acostumando àqueles desdobramentos espirituais. Pedindo desculpas, a serva quis levantar-se, mas Francisco não permitiu, dizendo: Fica fora. A má presença me agrada. Conheço teu drama. És espírito, e nas vésperas da libertação, a tua consciência manifesta sinais de independência, e o teu coração anseia por amor. Creio em Deus que o encontrarás. Vou ofertar-me o que posso de minha parte. Irás comigo para Assis. Minha mãe e Jarlas, duas santas, a receberão com muito amor no coração. E tenho certeza, pela afinidade do teu saber e do teu coração, serás feliz. Quanto a mim, serei o irmão que sempre lutará em teu favor. O teu destino coloca-te em posição difícil, e pelo que sinto e vejo os teus caminhos, o teu mundo interno nunca perderá o clima de verdadeira paz, que é a paz da consciência. A serva, na flor dos seus 16 anos, chorava. Chorava de alegria, com as palavras do jovem patrão. Ele era a sua salvação. Tinha certeza que se ficasse ali mais uma noite sem sua proteção, estaria eliminada moral e fisicamente. Captava, pela sua sensibilidade, as intenções de Benevenuto, que, deitado num paiol de milho, pensava nela com luxúria. Protegê-la-ia de todas as maneiras, mas se ela cedesse aos seus instintos, caso contrário, era capaz de retalhá-la e consumi-la em poucas horas, pois já carregava na consciência coisas piores. Polly olhou para Francisco com ternura e, como silenciosa resposta de gratidão, deixou cair as lágrimas que deslizavam em profusão no seu rosto. O jovem emocionou-se e chorou junto. Nessa permuta de sentimentos fraternos, percebeu Francisco a presença de uma terceira pessoa, que parecia chorar também. Era a mãe da serva, que, acompanhando os fatos desde o princípio, agradecia comovida a salvação de sua filha. Os feitores estavam inquietos pelo horário e o serviço atrasado. Já havia muitas horas de descanso. Mas como falar isso com o filho do patrão? Seria uma falta de respeito. Ele estava ali na qualidade de senhor. Às vezes que tinha vindo na lavoura com seu pai, desde pequeno, tivera plena autoridade para mandar e desmandar. E Pedro Bernardone sorria ao ver o filho ativo e inteligente, correndo como um gamo por entre as árvores. Francisco passou para o pátio com Fole e começou a conversar com os servos, dando-lhes plena liberdade de perguntar o que quisessem. E eles, assentados no chão,
sorriam de contentamento, com as ideias modificadas sobre os motivos da visita do jovem patrão às terras de Apolo. Conversou com mais de uma centena de escravos, ouvindo cada um em particular, sabendo de suas histórias, de seus desencantos e de suas esperanças. Aquele dia findara sem que voltassem ao trabalho. A lua brilhava com intensidade e as estrelas presenciavam aquela cena de luz, na luz de Deus. Alguns dos servos cantavam para Francisco, na euforia de sua presença, sem que pudessem lembrar que o outro dia poderia ser inverno para eles. Improvisaram com que um teatro ao ar livre, feito de corações, para um coração que já os amava. Como irmãos, filhos do mesmo Pai, Deus, festejavam as bodas de esperança dos homens em cativeiro. Houve até distribuição de vinho, e os homens respiravam, pelo menos naquela hora, os ares da liberdade. Somente entre os capatazes reinava o constrangimento, e Francisco lhes falou na presença de todos. Não maltratem esses homens, pois são como nós outros, filhos de Deus. Exijam deles somente o trabalho, que é o dever de cada criatura. Ofertem-lhes regalias compatíveis com o labor de cada dia. Quando doentes, façam-nos descansar e cuidem de tratá-los com humanidade. Sejam amigos deles, procurando compreender que a vida pertence a todos. Não sei se voltarei aqui, mas levarei saudades, e o coração haverá de contar-me o que se passa nessas terras. E de onde estiver, pedirei a Deus por todos vocês. Benevenuto, sim, Senhor, às ordens. Vou levar a serva Fule para morar lá em casa. Minha mãe precisa dela, pois ela já se encontra avançada nos anos e não pode mais atender às necessidades de limpeza dos aposentos da família, nem mesmo do atendimento pessoal. Sim, Senhor, mas falou humildemente o capataz. Não achas melhor que ela vá mais no fim de semana? A carruagem é de luxo e a serva, além disso, suas roupas precisam ser lavadas para chegar na casa do patrão como gente. Eu mesmo poderei levá-la. O moço olhou firmemente nos olhos do capataz, perpassou os olhos mansos nos servos e notou que quase todos se sentiram felizes com a ideia de levar a Fole para Assis e deliberou: não, Benevenuto, ela vai junto a mim. Quero mostrar as belezas a essa criatura que ainda não viveu as belezas de Deus na terra, pois ela tem olhos para ver os sentimentos, para sentir a grandeza da vida, sentir a lua, as estrelas e o perfume das campinas, das árvores que exalam à noite, ofertando aos viajantes o que tem mais sublime. Benevenuto abaixou a cabeça, trancou a cara e, de mau humor, deslizou novamente para o paiol sem dar uma palavra. E como seus pensamentos eram de difícil formação, do lugar que ele estava até a casa de milho, só deu tempo para formar uma ideia. O patrãozinho destruiu minha alegria essa noite. Francisco, que tinha ouvido muitas histórias horripilantes dos servos, pediu-se abraçando-os amavelmente. Muitos choravam com a partida de Fole, mesmo alguns que a perseguiam. Abel, que já estava com os cavalos descansados, tratados, aguardava o Senhor. Francisco saltou ao fiagre, cujos
cujos metais brilhavam, e convidou Fole a tomar assento ao seu lado. Os chicotes estalaram nos ares e os três partiram em direção a Assis. O pai de Francisco já mostrava nervosismo pela ausência do filho. A mãe e Jarla compraram o ambiente de apreensão ofertado por Pedro Bernardoni, e todos se inquietaram. Maria Picalini e Jarla começaram a passear nos jardins da mansão e se acomodaram em confortável banco que a luz clareava. Ela falou para a ex-escrava: Jarla, minha filha, o que será do nosso filho? Ele, nesses últimos meses, parece desligado do mundo e é muito amável e educado com todos nós. No entanto, a sua atenção busca outra coisa. Pisa na terra, porém, a cabeça se encontra em outras regiões, e o tempo passava com as duas mulheres conversando sobre o destino de Francisco. Nisto, deu entrada à carruagem no pátio florido da mansão. A mãe e Jala correram para recebê-lo e se espantaram ao verem a outra passageira, que era estranha para elas. Sorrindo, ele pegou a serva pelo braço e comentou com doçura, beijando a genitora com saudades: Mamãe, esta é Fole e vai ser tua companheira. Eis a tua filha, Jarla. E nas mãos correram demoradamente pelos cabelos brancos da velha. E suas mãos correram demoradamente pelos cabelos brancos da velha. Nenhuma das mulheres conhecia a cativa, pois havia muito que não iam às terras de Apolo, desconhecendo assim a sua procedência. Benvenuto não dera conhecimento de sua existência, dado o seu interesse por ela, facilitando assim suas malignas intenções. Fole era espírito bastante elevado, daí a existência de companhias espirituais protegendo-o de modo singular. Por pertencer a outra faixa de vida e por seu merecimento, pôde ficar imune ao assédio do brutal capataz. Maria Picalini suspendeu suas mãos delicadas e entre elas colocou o rosto bem estruturado da jovem, dizendo com carinho: Olhe, sinto que meu filho não errou, trazendo-te beijo nos teus olhos e em ti carência de amor, de um lar e de quem te entenda. O coração de mãe não se engana quanto a isso. Portanto, não serás aqui nessa casa uma serva. Palavra que já estou abolindo do meu dicionário mental. Mas uma filha do coração. Deu um intervalo costumeiro nas pessoas inteligentes para que suas palavras pudessem ressoar na profundidade da consciência de quem as ouvia. E respondeu ao pensamento da serva, que pensava na cor de sua pele, entrave sem recurso na dos nobres, recitando parte de uma canção grega de um filósofo desconhecido. Minha filha, importa a idade, importa a cor, importa a ciência, importa a dor, importa a sabedoria, importa a posição, importa a família, importa a beleza, importa provações de toda a natureza? Não. Importa sim que te amo pelo coração. Quer que pare por aqui, gente? Nossa, tá lindo demais essa. Oi, Léo. Oi, Tava pensando que a gente fica assim, né, na leitura aliviado, né, pela situação, mas preocupado com os outros lá que ficaram, né? E pensando nessa figura tão assim, ali rodeada dessa coisa ruim,
eu fiquei pensando se o Francisco tivesse talvez conversado com eles e aberto o coração dele, né? Tocado o coração deles, né? Aí sim seria uma possibilidade de todos, né? Mas um passo de cada vez, né? Porque a gente sempre pensa em se livrar daquela situação, mas assim, esse tocar o coração, né? Justamente daquele que é o mais... As pessoas querem distância, né? Daquele que é o ruim, mas esse é o que precisa de mais amor, né? Você fala do Benevenuto, Isso. porque, meu Deus do céu, né? Aí a gente pensa assim, eu lembrei agora de uma situação que aconteceu agora, né? Daquela senhora que vivia a vida dela como escrava agora, há pouco tempo, né? Saiu na televisão. E aquelas pessoas usando aquela senhora, anos da vida dela, sendo tratada como escrava. E aí, quando a repórter chegou perto dela, a reação dela foi não tocar, de tão submissa que ela se achava, inferior que ela se achava. E quanta coisa essa menina Jarla, a Folly, né? Quando se aproxima dele, ela vê a luz tão grandiosa de Francisco e, e a tábua de salvação dela mesmo, né? Mas, assim, os espíritos, né? Como ela era uma pessoa já muito, apesar da pouca idade, mas ela tinha uma cabeça fantástica, assim, ela era protegida, né, pela espiritualidade. Até aquele momento ali, não tinha acontecido nada com ela. Se não fosse Francisco chegar naquele dia, o que não seria dessa menina? Né? Ela ia ser explorada sexualmente, né, da pior maneira possível, estuprada mesmo, né, vamos dizer. É isso, ela ia ser estuprada por esse cara e Francisco chegou na hora para resgatar. Né? E é uma pena, assim, a gente vê que podia ter sido com todos, assim, o sentimento que eu tinha, né? Podia ter sido com todos, mas aquilo que o Silvio falou naquela outra vez, porque cada um tem o seu resgate a fazer, então tem o seu tempo. O tempo dela foi esse. Né? Ai, eu estava aqui vibrando por ela, graças a Deus. E ele não desistia, não. A carruagem é muito chique para levar essa menina perrapada. Né? Foi muito bom isso. Léo, Ainda bem. Né? cada um vibra na esfera de sentimentos em que se sente bem, sejam eles bons ou ruins. Assim, todo o perigo que a Folie passou nos chama atenção, mas na verdade fica claro no livro que ela realmente nunca passou esse perigo. Antes de tudo se concretizar, Francisco foi ali, não foi ao acaso, hoje eu não tenho o que fazer, eu vou ali, olha ali uma escrava. A espiritualidade programa para que tudo aconteça de acordo com o que tem que acontecer. Tanto você como a Neuza falaram no ponto de eu queria que todo mundo ali fosse ajudado. Isso me lembra a conversa que tiveram, acho que na terça-feira, sobre qual era o momento em que alguém se sentia capaz de se libertar do umbral. É exatamente a mesma situação. Porque o umbral nada mais é do que as suas vivências, a esfera vibracional que você vai criando através dos seus pensamentos, dos seus atos. Então não tem como chegar ali, por mais amor e boa vontade que você tenha, vou fechar o umbral e vou tirar todo mundo dali. Cada um vai despertar a sua consciência no seu momento. Porque você só sai do umbral, você só sai de uma situação em que a espiritualidade te estende a mão e te tira do buraco, quando ela percebe em você a conscientização não só do que você realmente é, mas do porquê você passou aquilo. Mesmo que você não tenha consciência
exata, no seu íntimo você começa a despertar essa consciência. E esse é o momento em que tudo pode acontecer, que tudo se modifica. Então a nossa compaixão faz com que a gente sempre queira fazer o máximo possível, queira resolver tudo de uma vez. Mas infelizmente, eu não vou à escola e aprendo por quem está sentado ao meu lado. Cada um tem o seu aprendizado, cada um tem as suas oportunidades e cada um desperta sua consciência no seu momento. Isso é isso, Silvio. É exatamente essa questão da escola que você colocou, é a comparação mais certeira que tem. Não tem jeito, né? Você vai vibrando, é a sua vibração, é o seu momento e o seu momento de aprendizado. Não tem jeito, né? É isso. Que voltando até a analogia da escola, quando você tem aquele seu colega, grande amigo, que está em dificuldade, você resolve na prova, dá cola para ele. Ele passa, mas ele não aprende. E mais à frente, ele vai pagar o ônus por ter tido essa facilitação no caminho dele. Então você acha que ajudou muito, permitindo que ele passasse de ano, mas na verdade você criou mais uma complicação para o futuro dele. Uma coisa é importante, é esse trabalho que a gente realiza. Numa das mensagens da irmã Clementina, ela fala que antes, esses irmãos que são resgatados, né, dessas zonas mais difíceis, que ficavam dias e dias. E agora, com a possibilidade desses trabalhos que vêm se ampliando cada vez mais, que ela fala que é instantaneamente, assim, que é impressionante como bate, assim, arrebata e a coisa, né? Então vamos para a nossa irradiação. Agora parece que deu uma estabilizadinha aqui, eu vou ficar com... Podem fechar